Queridos irmãos e irmãs, nós estamos celebrando a solenidade dos apóstolos São Pedro e São Paulo. E a igreja proclama o Evangelho de São Mateus, capítulo 16, versículos de 13 a 19. A profissão de fé de São Pedro, que em São Mateus é corroborada por uma resposta fantástica de Jesus, dando a Pedro uma missão específica. Jesus quer saber o quem dizem que eu sou. E vós, o que dizeis? Pedro responde: Tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. A resposta não poderia ser mais completa. Aqui está a verdadeira identidade de Jesus. E então, Jesus responde a Pedro dizendo o seguinte: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Aqui nós estamos vendo esta realidade. Em primeiro lugar, que São Pedro, assim como os papas que virão depois dele, que são seus sucessores, recebem uma assistência de Deus, uma iluminação de Deus para atestar a fé, para serem aquele que, dentro da Igreja Católica, tem a missão de, em condições específicas, claro, ou seja, nas declarações ex cátedra, ou seja, declarações infalíveis, dizer onde está realmente a fé da Igreja. E é isso que nós celebramos hoje, sendo também o dia de São Pedro e São Paulo, o dia do Papa. Mas, aplicando este Evangelho à nossa vida, nós podemos ver uma outra realidade. Nós precisamos, como Pedro nesse Evangelho, ter uma visão sobrenatural a respeito de Jesus, a respeito de Deus. Deixa eu explicar esta realidade. Veja, nós somos seres humanos marcados pelo pecado original. Ora, todas as vezes que nós pensamos Deus, existe um risco muito grande de nós, ao invés de pensarmos Deus como Ele verdadeiramente é, ficarmos criando ídolos na nossa cabeça. Então, a gente começa a deduzir coisas humanamente. Por exemplo, Deus é amor e misericórdia. Aí a gente começa a deduzir. Bom, se Ele é amor e misericórdia, então Ele não condena ninguém, então não existe inferno, então só existe um Deus bondoso e amoroso que vai nos levar para o céu. Oba, que bom. Mas isso é uma construção da minha mente. Isso é uma construção humana. Se eu quero realmente conhecer Deus, eu preciso olhar para Jesus, como faz São Pedro nesse Evangelho. E não olhar para Jesus a partir de raciocínios humanos, selecionando simplesmente o Jesus da minha preferência. Ou seja, um Jesus que cabe dentro das minhas expectativas. Quando Ele é bonzinho, quando Ele passa a mão na minha cabeça, então eu aceito. Quando Ele se torna um Jesus mais exigente, que me fala de inferno e que diz que eu tenho que me converter, crer nele, senão eu serei condenado, aí não. Aí isso que está aí no Evangelho não é Jesus de verdade. É que as comunidades cristãs primitivas, elas inventaram isso daqui. Isso aqui foi um acréscimo da comunidade primitiva. Se vê claramente, então, essa realidade de que nós começamos a montar um Jesus à nossa imagem e semelhança, para o nosso consumo próprio, pessoal. Esse Jesus, então, já não é o Jesus Cristo, Filho de Deus vivo, professado por Pedro, mas é uma invenção, uma absoluta invenção da nossa cabeça. Então, se nós quisermos verdadeiramente estar na Igreja de Cristo, se nós quisermos que nós estejamos nessa igreja construída sobre a pedra, essa igreja construída sobre a fé de Pedro e diante da qual as portas do inferno não prevalecerão, então nós precisamos estar dispostos a ter a fé de Pedro e recebê-la, não somente porque a recebemos pela tradição, mas recebê-la pedindo a Deus as luzes interiores para ter uma verdadeira fé. Eis aí, para nós aceitarmos Jesus como Ele é,
nós precisamos estar dispostos a crer na sua bondade, no seu amor misericordioso e infinito, mesmo quando algumas atitudes e frases dele parecem contradizer, ou mesmo quando situações da nossa vida, do nosso sofrimento, parecem nos dar a impressão de que Deus nos abandonou. Como é que nós somos capazes de olhar para o Deus verdadeiro, Jesus que nos desafia, Jesus que não cabe dentro dos nossos moldes, das nossas expectativas, Jesus que nos desconcerta, Jesus que quando a gente diz, eu já o conheço, ele então me desconcerta. Pois bem, só existe um caminho, me deixar guiar pela luz que vem do alto, pela luz que vem de Deus. O Evangelho de São Marcos nos recorda que tão logo Pedro professou a fé e professou corretamente, depois ele começou a negar que Jesus pudesse morrer na cruz. Veja, ele que antes havia se aberto o seu coração para o Cristo, mesmo Cristo que o desconcertava, agora parece se fechar e se tornar uma pedra de tropeço. Também nós devemos ver que podemos edificar nossa fé na fé de Pedro, da igreja, dos apóstolos de 2000 anos, pedindo a Deus as luzes, ao Pai do céu as luzes para entendermos Jesus, ou podemos simplesmente criar um Jesus para o nosso próprio consumo, mas logo em seguida iremos ver que aquilo é uma pedra de tropeço, nós iremos nos escandalizar e abandonar a fé no Deus verdadeiro. Então aqui está a escolha. Junto com São Pedro e com São Paulo, disponhamo-nos a seguir Jesus como Ele verdadeiramente é. Mesmo um Jesus desconcertante, mesmo um Jesus que nos desafia. Sim, Ele é amor, Ele é misericórdia, Ele derramou o seu sangue na cruz por nós, para que nós não fôssemos condenados e não fôssemos ao inferno. Mas, ao mesmo tempo, Ele também é o Deus que diz, ai de vós. É Ele quem diz, serão jogados nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Interessante, Jesus é Deus de amor, sim, mas se você for ver no Evangelho, ele fala muito mais vezes do inferno do que do céu. Exatamente porque o médico, porque quer a nossa saúde, fala muito mais dos cuidados que devemos ter diante da doença. Nós somos amados por Cristo, mas fujamos da idolatria de criar um Jesus à nossa imagem e semelhança. Recebamos Jesus como Ele é, na tradição da igreja de 2000 anos, e peçamos as luzes do alto, para que Deus possa nos iluminar e nós recebamos a confirmação de nossa fé, de São Pedro, do seu sucessor, do Santo Padre o Papa. Aproveitemos para rezar nesse domingo pelo Santo Padre o Papa Francisco. Que Deus o ilumine e que o preserve de qualquer insídia do inimigo. E que vivamos esta fé, a fé da Igreja, que não verá as portas do inferno prevalecerem.